que a profecia é algo para mim que me toca muito. E toca muito porque a profecia teve um papel muito determinante na minha conversão. Já agora, em poucas palavras, vou só resumir aquilo que se passou comigo. Corria o ano de 1975 e eu tinha vindo com a minha família de Angola. Eu nasci em África, em Moçambique, embora aos meus 10 anos de idade tenha ido para Angola. E em 1975, como todos vós sabeis, portanto, deram-se a independência das ex-colónias portuguesas e eu, juntamente com muitos outros portugueses, no tão conhecido êxodo, nós viemos para Portugal. Pois bem, nessa altura, como todos sabem, a situação política era bastante inquietante, não só aqui em Portugal como também nas ex-colónias, e eu lembro-me que havia algumas preocupações sobre qual seria o futuro, não é? E uma vez que nas ex-colónias a orientação política ia mais ou menos numa determinada direção, havia muitas pessoas que receavam que aqui em Portugal pudesse acontecer o mesmo que estava a acontecer nas ex-colónias portuguesas. E lembro-me nessa altura que o meu irmão mais velho, que já era pastor e que também era um estudante das profecias, um dia nós estávamos comendo em família e ele partilhou algo que na altura aparentemente eu não me lembrei, esqueci-me, mas mais tarde eu me recordei, e me recordei de uma forma muito poderosa. Eu lembro-me de ele estávamos em família, como vos disse, e a determinada altura ele fez esta afirmação. Bom, não sei porque que há tantos membros da igreja mesmo que se preocupam, por exemplo, com, reparem, não vou aqui fazer menção por estar a fazer menção política, mas havia, portanto, o espectro de que, eventualmente, a esquerda mais radical, a esquerda política mais radical pudesse tomar conta do poder aqui em Portugal, e então ele disse, não vejo razões alguma, não vejo nenhuma razão para nós temermos esse poder, porque a profecia bíblica indica que no tempo do fim haverá apenas dois grandes poderes que dominarão o mundo. Bom, isto foi em 1975, e passaram-se 14 anos. E quando em 1989 eu começo a ouvir pelas notícias a queda sucessiva dos regimes comunistas na Europa de Leste, digo-vos sinceramente que eu comecei, literalmente tremi ou fiquei abalado da cabeça aos pés. E foi isso que me começou a despertar e eu comecei a ver que efetivamente as coisas batiam certo. Bom, vocês dirão, mas como é que o seu irmão fez a previsão que fez? Muito simples. Com base em Apocalipse 13, nós podemos, aliás, vamos ver um pouco, mas lá mais para a frente, ele disse, só vai haver dois grandes poderes no tempo do fim, por conseguinte não pode haver um terceiro. E esse terceiro, mais cedo ou mais tarde, vai ter que cair. Bom, isto é apenas uma introdução para vos dizer que o quanto a profecia para mim foi muito significativa e que me ajudou realmente a enverdar ainda mais pelos caminhos do Senhor. Bom, antes de nós iniciarmos o nosso estudo desta noite, vamos só inclinar as nossas cabeças para uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso bom Pai, estamos aqui, Senhor, uma vez mais, com a firme certeza, Senhor, de que Tu estás entre nós. Agradecemos, Senhor, porque o Teu Espírito, Senhor, que é esse outro Consolador que Tu prometeste que estaria connosco até à consumação dos séculos, está seguramente aqui connosco esta noite, Senhor. E nós Te pedimos que esse Espírito, Senhor, que inspirou outrora os Teus profetas, nos possa inspirar igualmente a nós para compreendermos aquilo que Tu transmitiste através deles, para que cada um de nós pudesse compreender, Senhor. Ó bom Pai, auxilia-nos, pois, e que a nossa mente e o nosso coração se possam abrir. Te rogo tudo e Te agradeço já, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deixem-me partilhar em primeiro lugar dois textos bíblicos, o primeiro dos quais se encontra em 2 de Pedro, capítulo 1, 2 de Pedro, no capítulo 1. Como irão ver, nós vamos ler muito sobre a Bíblia, aliás, estamos aqui precisamente para isso. 2 de Pedro, no capítulo 1, e no versículo 19, nós lemos o seguinte: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Aqui o apóstolo Pedro está então a dizer que é muito importante que nós façamos o quê? Que nós atendamos à palavra profética, que é qual candeia que brilha em lugar tenebroso. Há um texto igualmente no Antigo Testamento, no livro de Provérbios,
no capítulo 29 e no versículo 18, nós lemos o seguinte: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Ora bem, a Bíblia indica, e nós vamos ver isso mais em pormenor, que no tempo do fim haverá um povo especial que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Ora, muito ligado com a guarda dos mandamentos está precisamente a profecia. É o que este texto diz. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. O que claramente nos dá a entender que aquele que conhece melhor a profecia está mais habilitado a poder guardar a lei. Ele conhece mais a fundo a palavra de Deus. A palavra de Deus leva-o por campos de compreensão que aquele que não conhece a palavra profética não tem. Ora bem, eu gostaria de estabelecer aqui digamos, deixem-me usar este termo muito complicado, mas vou explicar o que é um paradigma. E é o paradigma que nos vai ajudar a compreender o estudo das profecias bíblicas. Ou seja, é o modelo, é a moldura na qual nós iremos estudar as profecias ao longo destas semanas. Eclesiastes, abram as vossas Bíblias no livro de Eclesiastes capítulo 1. Não sei se está aqui alguém entre nós que seja historiador, ou que seja da área da história, ou mesmo das ciências humanas. Deixem-me dizer-vos que este texto, para mim, é um dos textos que nos indica a verdadeira filosofia da história. Em Eclesiastes, no capítulo 1 e nos versículos 9 a 11, nós lemos o seguinte: o que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. E depois, no versículo 10, Salomão, que é o autor deste livro de Eclesiastes, faz algumas perguntas. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? E ele responde, não, e um não enfático. Já foi nos séculos que foram antes de nós. Versículo 11. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Ou seja, Salomão aqui, em poucas palavras, está a dizer que a história repete-se. E repete-se porque os acontecimentos se repetem. E os acontecimentos são feitos por quem? Por seres humanos. A história repete-se e é muito compreensível nós compreendermos porquê. Porque os grandes protagonistas da história são sempre os mesmos. É o ser humano, que não muda, tem uma natureza que, assim como é hoje, foi no passado, e depois são os dois grandes protagonistas sobrenaturais. São as forças do bem, por um lado, comandadas por esse Deus que a Bíblia diz que não muda. Eu, o Senhor, não mudo, Malaquias 3:6. Em Hebreus 13:8, o apóstolo Paulo afirma porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O apóstolo Tiago vai mesmo ao ponto de dizer em Tiago 1:16, ou 1:17, que em Deus não há sequer sombra de variação. Portanto, Deus não muda. Por outro lado, o outro grande protagonista, digamos, o líder das forças do mal, também não muda. Jesus chamou-lhe de mentiroso e pai da mentira, João 8:44, não muda. Portanto, o ser humano é exposto à influência, melhor dito, destas duas grandes forças sobrenaturais. Portanto, reparem, no passado foi assim, hoje é assim, de modo que os grandes acontecimentos não mudam. Ora, é com base nesta moldura que nos dá aqui os textos de Eclesiastes que nós iremos compreender a profecia. E é importante saber isto porque nós, ao analisarmos, não vamos ver todo o livro de Daniel porque não temos tempo, e sobre o livro do Apocalipse só iremos ver o essencial do livro do Apocalipse, são os capítulos 12, 13 e 14. Mas nós iremos ver que no livro de Daniel, por exemplo, que é aquele que vamos estudar um bocadinho mais a fundo, há relatos que são manifestamente relatos proféticos e há outros que são relatos históricos. Mas atenção, nesses relatos históricos nós iremos ver que há muita profecia.